Olá, muito bem-vindo, bem-vinda à série Eu Decido Meu Futuro Profissional, onde eu falarei sobre reflexões, introspecções, dicas, estratégias e alternativas para você alcançar essa vida profissional que você tanto deseja, né? Tomar decisões assertivas para você chegar lá sem renunciar ao seu nível de vida e sem ficar quebrando a sua cabeça ou dando murro em ponta de faca, isso mesmo. Eu sou Fernanda Fagundes, empresária, mentora de carreira e também terapeuta, e hoje eu vou falar sobre a saúde mental no trabalho. Então, para começo de conversa, vamos definir o que é a saúde mental. Para mim, a saúde mental está relacionada com como você se trata, como você está no nível psicológico, como você está no nível emocional, comportamental. Isso, tudo que está aí dentro de você e como isso interfere nas suas decisões na vida profissional e na vida pessoal também. Então, praticamente isso se torna imprescindível, porque como a saúde física, a saúde mental também precisa dessa prioridade na sua vida. Seja ela indo para uma terapia, mudando hábitos, mudando certos comportamentos, enfim. Você decide aí a maneira de cuidar da sua mente. E uma das coisas que é muito normal se confundir é saúde mental com loucura, né? Isso muitas vezes dentro do subconsciente coletivo, a saúde mental sempre está relacionada com a loucura, pessoas com transtornos mentais severos, né? Mas a saúde mental ela tem vários níveis, né? Você não precisa estar ruim, péssimo, para você se autodiagnosticar com um problema de saúde mental. A saúde mental, só para vocês terem uma ideia, ela está relacionada com o estresse também, né? O estresse, o burnout, a ansiedade, a depressão, tudo está relacionado dentro do grupo de problemas de saúde mental. Ou aquelas pessoas extremamente preocupadas, com medo, enfim. Existem muitos comportamentos que são diagnosticados dentro desse grupo de saúde mental. Então não precisa ter um transtorno mental para considerar uma saúde mental debilitada. Uma saúde mental debilitada também está em certos comportamentos do dia a dia. E por isso que eu estou aqui para abrir os seus olhos. Então, quais são esses problemas que aparecem no mercado de trabalho, no dia a dia, ali da vida profissional? Um deles é o burnout, né? Da síndrome do trabalhador queimado. Isso, aquela pessoa que chegou no esgotamento profissional, esgotamento físico-mental, que levou essa pessoa a explodir ou a implodir as suas dúvidas, queixas, medos, o que for. Então, o burnout ele é muito típico. Eu tive um burnout com 22, 23 anos e isso foi confundido na época com síndrome do pânico, com estresse de maneira pontual, com um excesso de trabalho, mas na verdade era um burnout. O esgotamento físico dentro do burnout ele é muito comum depois de estresse agudos, né? Mantidos no tempo, porque uma coisa é o estresse de maneira pontual, onde você tem uma descarga, né, de preocupação, de medo, de excesso de trabalho, por exemplo, em um determinado momento, mas mantido no tempo é o que vai levar você a ter esses conflitos. E como eu sempre digo, onde há fumaça, há fogo. Então precisa ter cuidado e autoobservação para ver se você está numa situação como essa. O outro problema que é muito típico dentro do trabalho é a depressão. Isso mesmo, essa grande tristeza. Seja ela por uma vertente de uma depressão maior, que isso precisa ser tratada com um psicólogo, com um psiquiatra, né, o que for, como for conduzido essa situação, e temos a outra também da grande tristeza, que é uma depressão um pouco menor, mas que existe estados depressivos que podem te levar a essa grande tristeza e essa apatia profissional. Então precisa também ficar de olho aí se você não está indo para uma apatia profissional já de um período, né, de 3 semanas, mínimos 2, 3 semanas, que você já perdeu essa vontade, né, de descobrir novas coisas, da sua vida pessoal, enfim. Existem muitas maneiras de você cair na depressão sem você saber. E eu tive essa experiência também com 29 e 30 anos que eu quase caí nessa depressão por não conseguir encontrar trabalho. Então é mais do que comum, porque você começa a se julgar, a colocar a culpa da sua insatisfação, né, dos resultados dentro do mercado de trabalho, mas que não tem nada a ver com você muitas vezes. O problema não está em você, e se é alguma estratégia que você está usando ou da situação externa que está acontecendo, ou mesmo que você não está conseguindo se encaixar dentro do mercado e precisa buscar uma ajuda profissional para isso.
E o outro problema super comum de saúde mental no trabalho é a ansiedade. Muitos desses, como você pode ver, está muito relacionado com a vida, né? Mas como eu sempre digo, não existe duas vidas. É uma vida com diferentes áreas. Então, se você está passando por esses problemas, seja o burnout, a depressão ou a ansiedade, você precisa ter essa autoobservação. E aí, nesse contexto, o que é a ansiedade? A ansiedade, no final das contas, é uma aceleração do que vai acontecer futuramente. Então, é aquele excesso de controle, é o que dirão, é o que eu tenho que fazer, como eu posso evitar essa dor, como eu posso corrigir esses problemas, enfim, é uma aceleração. O que acontece na depressão é uma parada, né, pela grande tristeza. Você dá esse bloqueio nas pernas, no cérebro, em todo o seu sistema de vida e de corpo, onde você fala para si, olha, fica no sofá porque é a melhor maneira de você resolver o problema. Desliga, né? E a ansiedade não. A ansiedade é a aceleração de tudo. Você consegue até mesmo ter uma hiperventilação constante, a sua respiração fica muito rápida, porque você está falando para o seu corpo, é rápido que se resolve as coisas. E o que acontece é que a vida tem um certo ritmo, né? E a gente não controla isso. Então, ter isso também interiorizado, até onde você tem controle, como você pode gerir todas essas emoções, né, que causam preocupação com o futuro, das incertezas do mercado profissional, vou ter aquela promoção, eu vou conseguir aquele emprego, eu vou conseguir aquele feedback, eu vou conseguir a mudança de contrato, ou eu vou conseguir finalizar aquele projeto, enfim, tudo isso que a gente projeta lá para frente, se não está num equilíbrio moderado e adequado, você pode entrar numa ansiedade até mesmo sem saber, porque você sonha com aquilo, a sua vida só gira em torno daquilo e você não consegue pensar em outra coisa. Porque uma coisa é um momento específico onde você está ansioso, está estressado, porque é uma entrega de algum resultado ou uma entrevista que você está esperando faz tempo. Agora, outra coisa é se você vive nesse estresse. Vive nessa ansiedade, vive nessa depressão. E aqui é o meu alerta de você se auto-observar e fazer esse autodiagnóstico antes mesmo de qualquer profissional, como você está, como está a sua saúde mental no trabalho. E avisa aos navegantes, essa saúde mental no trabalho não está relacionado com o seu trabalho, com a sua performance, com o seu posto de trabalho. Está como você interage com tudo isso. Então, não vale ficar jogando a culpa aqui no chefe, na empresa, no mercado, na incerteza do país, na economia, enfim. Aqui o objetivo é buscar a responsabilidade que existe em você, aquilo que realmente está sob o seu controle. E dentro desses problemas que eu citei para você, o meu burnout e a minha depressão, como eu me dei conta disso, né? Porque naquela época eu posso me considerar não tão consciente como eu sou hoje do meu estado de consciência. E naquela época o que eu fui notando foram os conflitos que eu tinha, né? Na minha vida pessoal, já não era nem tanto a questão se eu conseguia ou não conseguia um trabalho, ou como eu estava, né? No caso daquele burnout, se eu estava feliz ou não estava feliz no meu trabalho, e sim que tudo que acontecia no trabalho eu estava levando para minha casa, né? Aquela famosa frase, separa as coisas, né? O que está no trabalho é do trabalho, da casa é da casa. Mas na verdade o que acontece, gente, você não consegue fazer essa separação tão perfeito, porque é uma única vida, você não está vivendo com diferentes personagens, né? Você vive diferentes cenários, né? Ambientes, interage com personagens diferentes. Agora, você é o protagonista dessa história, tanto na vida pessoal como na vida profissional. Então eu comecei a trazer muito problema para dentro de casa, né? Eu comecei a discutir muito naquele momento com meu namorado, hoje é meu marido, então eu tive muitas discussões com amigos e também eu comecei a ter uma apatia muito grande no caso da depressão, que nem aqueles hobbies que eu tanto gostava já me preenchiam, né? E também tem outro detalhe da depressão que chama muito a atenção, que são esses pensamentos constantes estranhos. E o que quer dizer estranho? Estranho é aquele pensamento que não faz parte, né, do seu hábito de pensar, de sentir a vida. Então, naquele momento eu tive pensamentos suicidas. Eu projetava na minha mente comportamentos que não eram meus, né? Eu sabia disso. Essa linha, né? Eu sempre falo que é uma linha muito transparente entre uma saúde mental adequada e um transtorno mental. Então é muito importante você se auto-observar, né? Um problema mental não tem por que ser de uma pessoa
louca ou uma pessoa que tem um problema muito grave, como eu disse antes. A saúde mental, você passar de um lado para o outro, é muito fácil. É só cruzar os braços e não fazer nada, mesmo sabendo que você não está bem. E a saúde mental, nos dias que a gente está vivendo, ganha cada vez mais protagonismo, porque a gente viu que quando as situações não estão sob o nosso controle, não podemos fazer nada, não controlamos nada, e o que acontece? Isso dá renda solta ao nosso ego, à nossa parte desequilibrada emocionalmente. Então a gente começa a ter sensações e pensamentos estranhos, né? Pensar em catástrofes, pensar em situações que podem chegar, mas sempre do lado ruim. Então a gente tem essa tendência de pensar isso, mas isso até de maneira estudada cientificamente é uma maneira para resguardar, para a gente tentar antecipar os perigos. Então, esse é um dos grandes motivos pelo qual a gente sobreviveu como espécie, né? Então, tentar antecipar os problemas. Mas o que acontece na vida atual, né? Que não existe um predador atrás da gente, pelo menos na cidade, na parte urbana, a gente não tem esse perigo de vida ou morte nesse sentido, né? Mas o nosso sistema límbico, o nosso sistema emocional, ele entende assim. Então, quando você se sente desesperado, quando você está na escassez, né, pensamentos que faltam coisas, que existe um medo profundo, uma preocupação absurda, o que acontece é que o seu filtro, né, de como observar o mundo, ele vai nessa mesma direção. E você se retroalimenta dentro de tudo isso. Então, se auto-observar é uma das ferramentas mais maravilhosas que existem, que está sempre ao seu alcance, né? Se auto-observar e se autodiagnosticar com certas coisas, percebendo, eu estou trazendo a minha preocupação para casa, eu estou tendo mais conflitos, está tendo mais fumaça, como eu disse antes, onde há fumaça há fogo. Então preste atenção nos conflitos que você está tendo, nas brigas, como está o seu corpo, né? Como ele está respondendo, você está comendo melhor, pior, a sua energia como está, mais alta, mais baixa. Então essa observação em todos os sentidos, o sentido do corpo, percebe o seu corpo como está comparando com 1, 2, 3 meses atrás, por exemplo, para ver qual é o seu estado atual, o seu nível psicológico e o seu nível também espiritual, né? E espiritual aqui não quer dizer religião, e sim aquela sensação de bem-estar, né, que você tem pensando numa coisa mais próspera, uma energia maior que te proporciona esse bem-estar, essa proteção, essa visão para o futuro. E investir na sua saúde mental é como você investisse na sua saúde física também, porque é mais do mesmo, né? No caso da saúde física, só para vocês terem uma comparação, né, uma analogia da nossa saúde física do corpo, quando você diagnostica, seja por um médico ou um autodiagnóstico, você define que você precisa comer melhor, que você precisa tomar mais água, ter mais vitamina, tomar mais sol, enfim. Existem aí certas pautas que te ajudam a guiar um melhor comportamento e melhores hábitos para você ter uma saúde corporal física melhor, né? E a saúde mental é mais do mesmo. Então, aquela nutrição, né, que é falado dentro do corpo físico, também acontece na nutrição do seu cérebro, da sua alma, da sua percepção de vida. Então, as perguntas aí é do que você está se alimentando pelos olhos, ouvidos, paladar, sensação, percepção, olfato, enfim. Você pode colocar numa folha os seus sentidos e ver exatamente como você se está alimentando com tudo isso. Aquilo que você está vendo te ajuda a ter uma saúde mental melhor? Aquilo que você ouve, músicas, pessoas, notícias, o que seja, isso te ajuda a ter uma saúde mental mais próspera, adequada, compatível com aquilo que você quer? Aquilo que você está se alimentando, isso te ajuda a ter uma sensação melhor de saúde mental mais equilibrada? Aquilo que você toca, aquilo que você sente, as experiências que você está vivendo, isso ajuda você a ter uma saúde mental melhor? Então, tudo isso você pode fazer um autodiagnóstico aí numa folhinha,
papel e caneta para você colocar alguma ação, algum comportamento que te ajude. Reconduzir também situações que não estão bem, né, no seu dia a dia, ter novos hábitos que te ajudam, acompanhar novas pessoas, dar prioridade para outras coisas, enfim, investir na sua saúde mental, mudança de hábito, se escutar, ver aquilo que você gosta, ouvir coisas que realmente te dão prazer, ter novas experiências, tudo isso faz com que a sua saúde mental esteja cada dia mais equilibrada e também mais forte, né, para passar por situações quando a gente não tem o controle e tem que se autogerir, gerir as emoções, gerir pensamentos, gerir comportamentos que muitas vezes, né, não são os mais adequados, mas muitas vezes temos que fazer ou vice-versa, né? E muitas vezes aqui, até quebrando um mito da saúde mental, né, de muitas pessoas, a gente acredita que para ter uma saúde mental equilibrada precisa de dinheiro, precisa de uma situação tranquila, precisa de férias, né? Precisa que as crianças voltem para a escola, que também é verdade, tem o seu fundo de verdade porque ajudam, né? Ajudam a você ter um espaço para você pensar em você e tomar novas atitudes que te ajudem. Mas isso não é suficiente. Explica, mas não justifica, como falava um grande amigo meu, né? Então, ter uma saúde mental equilibrada, né? Você começar a caminhar nessa direção somente exige que você tome essa decisão. Faça esse autodiagnóstico, né? Observe exatamente como você está e veja se essa situação, né? O seu estado mental condiz com aquilo que você quer viver, né? O pior cego, como a gente fala, é aquele que não quer ver. Então, muitas vezes, né, muitos problemas mentais hoje em dia podem ser solucionados com novos hábitos, com uma ajuda profissional, com mudanças, né? Porque muitas vezes está relacionado com isso, que não precisa fazer nada, né? O tempo cura tudo, as mudanças provocam mais terremoto, mas na verdade não, né? As mudanças, como eu sempre digo, dentro da saúde mental, elas são muito bem-vindas. Por quê? Independentemente da sua decisão de mudança, a mudança ela é inerente ao ser humano, então é algo que está na nossa história, que está no nosso código genético como algo super normal. Somos nômades, né? A gente tem esse comportamento de ficar mudando constantemente, seja de ambiente, de empresa, de amigos, enfim, temos esse comportamento. E ir contra o fluxo do natural, que são as mudanças, provoca muitas dores de cabeça, né, dentro do nosso fluir na vida. Então, dentro do trabalho, a saúde mental é cada vez mais solicitada nisso, né? Profissionais mais equilibrados emocionalmente, mentalmente, psicologicamente, porque o que acontece? Quando você está desequilibrado, é muito fácil ver isso, né? O seu pavio está mais curto, você não aguenta frustrações, você não aguenta muitos problemas e a resiliência vai lá embaixo, né? A gente não consegue ser uma pessoa flexível, resiliente. Então, cuidar da saúde mental praticamente é um investimento quando acontecer coisas que não estão a seu favor, né? Quando a maré tá boa, tudo ótimo, todo mundo é bom, toda descida é boa, o problema é a ladeira, subir, né? Essa ladeira empinada aí com pedras na mochila e carregando peso, então nas costas. Vale a pena que o puxão de orelha, né, da autoobservação de você fazer esse autodiagnóstico. Como está a sua saúde mental? Quais são os resultados que você teve no seu trabalho que mostram que você está bem mentalmente? Então vale muito a pena você dar essa parada, essa analisada, porque o seu próximo problema no trabalho está aí na esquina. Então, por que chegar num limite? Por que chegar num estresse agudo do burnout? Por que chegar numa depressão, numa ansiedade? Então, aí sim você pode se antecipar, né? Esse sim é o seu controle, cuidar de si, ter mais amor próprio, né, da sua saúde mental e não precisar chegar no extremo, porque chegar no extremo, isso sim é o descontrole, é porque você não percebeu antes ou não quis ver, que é a maioria dos casos, que você precisava de mais cuidados, de uma melhor alimentação mental e melhores hábitos que te ajudassem a sair de uma situação aí contra a parede, né, numa rua sem saída.
Então não vale mais aquela desculpinha de você falar, não, eu preciso de férias, eu preciso de uma babá, eu preciso mudar de país, de trabalho para ter uma saúde mental boa. Não. Isso depende exclusivamente de você. E o grande segredo aqui da saúde mental é você descobrir como fluir, como você pode fluir cada vez melhor no incômodo. Isso mesmo, é curtir a sua incomodidade, porque isso é o mais comum, é o que mais acontece no dia a dia, incomodidade, né? Você sair da zona de conforto. Então é um bom investimento, né? Como você pode criar essa nova habilidade de como fluir no seu dia a dia, nas suas frustrações e nas suas incomodidades. E também temos um estudo científico muito conhecido pela Organização Mundial da Saúde falando que a depressão e a ansiedade, ou seja, problemas mentais, serão as doenças mais frequentes do século XXI. Sabe quando foi publicado esse artigo, né, desse estudo científico, que você pode procurar ali no seu navegador da internet? Antes da pandemia. Então dá para imaginar que depois da pandemia isso ficou ainda mais latente, né? Controlar situações fora de controle já não dá mais. O importante é que você dar voz àquilo que realmente te importa, que está aí dentro gritando, falando, eu preciso de um novo olhar, eu preciso de cuidados, ok? Então esse foi o meu recado de hoje sobre a saúde mental. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Dá um like nesse conteúdo e compartilha com quem você quiser. Quanto mais você compartilha esse tipo de informação, maior é a abrangência, né? O impacto e a chegada em outras pessoas. Porque muitas vezes, gente, é só isso que a pessoa precisa escutar. Essa mensagem pode ser a luz no fim do túnel de muitas pessoas. Muito obrigada pela sua audiência e a gente se vê na próxima reflexão. Tchau, tchau.